Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de novembro de 2024, 1h da tarde aqui em Kyiv, por volta das 8 horas da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um ataque com drones Shahed russos aqui contra a Ucrânia, mas está tudo bem, não teve nenhum problema. Aliás, falar um negócio para vocês, realmente está tendo aqui blackout seletivo aqui em Kyiv, né? Já falei para vocês. Mas, cara, é impressionante como é que o pessoal aqui é mais organizado que a Light, tá? Aqui o blackout seletivo realmente eles dão o horário certinho que vai cair a luz, o horário que vai voltar a luz e cumprem, cara. É impressionante. Ah, vai cair a luz tal hora a luz cai. Vai voltar tal hora ela volta. É impressionante. Um país em guerra tem um atendimento melhor em situação de emergência, sendo bombardeado, com os operadores do sistema elétrico correndo risco de vida, e ainda assim é melhor do que a Light. Realmente é impressionante, cara. É melhor que a Light, e vou dizer, melhor do que 90% das distribuidoras lá no Brasil, né? Bom, então tá tudo bem aqui comigo, os vídeos podem sofrer algum atraso aí nos próximos dias por conta desses blackouts seletivos, mas em princípio eu acho que não, tá? Em princípio eu acho que eu vou conseguir manter os vídeos direitinho, porque realmente eles são aqui certinhos no horário de cortar e religar a luz, né? Bom, mas aí aconteceu uma coisa, né? Os russos fizeram esse ataque com drones aqui e os ucranianos responderam. E responderam com ATACMS. Destruíram uma base aqui em Briansk justamente com ATACMS. Curiosamente, nesse meio tempo, entre uma coisa e outra, o Putin mudou a doutrina nuclear russa, dizendo que em caso de uso de armas contra território russo, pode responder com bomba atômica. Eu vou te falar um negócio, é um desespero muito grande do Putin esse, viu? O cara quer dizer não porque vai começar a Terceira Guerra Mundial, porque vai usar bomba atômica, que não sei o que lá, os russetes estão desesperados e coisa e tal. E a Ucrânia já era. Se vai ter bombardeio com arma nuclear aqui na Ucrânia, pode se esperar que já vai ter, porque já aconteceu, né? Não vai acontecer, já falei para vocês, o Putin não vai fazer isso, não existe linha vermelha para o Putin, o que existe é linha marrom, que é quando ele se caga nas calças e fica a linhazinha marrom dele na cueca, então não tem nada disso, mas é essa a situação no momento. A Ucrânia já usou o ATACMS contra a Rússia, depois da Rússia ter dito que usaria armas nucleares caso esse ataque acontecesse, né? Bom, além disso, a gente tem mais algumas informações sobre a linha de frente. O Zelensky esteve aqui em Pokrovsk e esteve também em Kupiansk, aqui na linha de frente. Realmente o cara é corajoso, viu? Na linha de frente não teve nenhuma grande mudança, não mudou nada aqui como a gente tem visto nos últimos dias. Mas teve uma resposta russa. Parece que os russos cortaram um cabo submarino que liga a Alemanha à Finlândia, alguma coisa assim. Na verdade, 2 cabos submarinos foram cortados, né? Típica covardia russa, né? Não porque vamos usar bombas nucleares se vocês fizerem isso. Aí vão lá, sorrateiramente cortam o cabinho de internet, isso é o máximo que eles fazem, é uma retaliação lá. E estão todos orgulhosos, os 7, falando assim, não, porque tá vendo? Destruímos a internet. Destruíram nada, continua funcionando normalmente a internet por lá, né? A internet foi feita para funcionar exatamente quando você corta cabos e coisa e tal. Mas enfim, é a típica covardia russa isso daí. Aliás, a outra notícia que a gente tem é a questão da economia russa, que está cada vez pior. Vamos falar sobre esses assuntos, essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter e Xandão na broderagem, Peter, o 8º passageiro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes de começar qualquer coisa, hoje é o 1000º dia dessa guerra, tá? Fazem 1000 dias desde que começou essa guerra e temos aqui já números realmente assombrosos de mais de 700 mil russos eliminados nessa guerra, seja mortos, seja feridos, incapacitados de lutar, quase 10 mil tanques russos destruídos, 19 mil blindados de outros tipos, quase 20 mil blindados destruídos também, realmente números impressionantes nessa guerra até aqui, mas ele está chegando no final, tá? Eu acredito que essa guerra não dura até 2026, não. 2026, no máximo, ela está encerrando aqui. Acredito que esse ano e ano que vem ela encerre por falência da Rússia, mas vamos ver. De qualquer forma, outro aviso, lembra dos meus vídeos há 500 dias atrás? Está chegando ao final, tá? Ainda tem mais uma meia dúzia ainda,
mas daqui a pouquinho acaba, né? Como eu estou fazendo os vídeos de 500 dias antes, então eu já estou chegando, acompanhando aqui, chegou no 1000 dias, a gente vai chegar no 0 e não tem mais o vídeo do passado aí. Tem pessoal que não gosta desses vídeos, né? Mas enfim, pelo menos agora a gente vai ter todos os vídeos da Ucrânia aqui no mesmo canal, né? Então é isso daí, 1000 dias. E a gente teve mais um ataque com 87 drones Shahed de ontem para hoje, dá para ver aqui que foram em vários lugares aqui. Aqui em Kiev eu não ouvi alarme de ataque aéreo não, tá? Mas aparentemente teve alguma coisa aqui em Kiev também, eu devo não ter percebido isso, né? E, enfim, mais um grande ataque aqui, mas aí que tá, né? Os russos atacaram, os ucranianos atacaram também. E os ucranianos atacaram uma coisa que dói mais aqui, ó. Um depósito de munição chamado Grau, lá em Karachév, no Oblast de Briansk. A gente está falando desse caso aqui, ó, desse cara aqui. Karachév, essa cidade aqui em Briansk, e houve uma grande explosão aqui, ó, dá uma imagem enorme de explosão aqui desse arsenal, tudo pegando fogo. Aqui, ó, Skadovsk, o Shastok, é o depósito aqui nessa região, mais um arsenal que foi explodido pelos ucranianos aqui, né? Já teve vários desses aqui. Agora, a grande novidade da explosão desse arsenal aqui é que foi feito pelo ATACMS. Aqui, ó. Ucrânia usou ATACMS pela primeira vez para atacar o território da Federação Russa, segundo fontes ucranianas e também estrangeiras, né? O ataque foi feito em Karachév, na região de Briansk, explosão enorme mesmo, formando ali um cogumelozinho. É lógico que essa explosão é muito mais do que o ATACMS em si. O ATACMS atingiu os depósitos de munição que tinham ali, aí as explosões, as munições todas explodiram, daí essa explosão tão grande, né? Ou seja, isso é uma coisa muito curiosa. Por quê? Porque ontem o Putin aprovou uma mudança na doutrina nuclear russa. Então tá aqui, ó, esse aqui é o documento que o Putin aprovou, a mudança na doutrina nuclear russa, e tá aqui, ó, decreto do presidente medroso da Federação Russa. Aprovamos as mudanças fundamentais da Federação Russa em relação à deterrência nuclear, né? De maneira a melhorar a política de Estado da Federação Russa na área de dissuasão nuclear, decreto a mudança na política da Federação Russa, na doutrina russa de uso de armas nucleares. E pronto, é isso daí, aprovado dia 19 de novembro, coisa e tal. E o que diz essa mudança? Basicamente ela diz que a Rússia pode usar armas nucleares em caso de ser atacada por armas convencionais em seu território. Então essa foi a mudança. A partir de agora, se a Rússia for atacada por armas convencionais no seu próprio território, ela pode usar armas nucleares, né? Isso daqui era o Putin querendo botar medo de novo no Ocidente, botar medo na Ucrânia e coisa e tal. Veio aqui o Peskov falar que, ó, não, agora o Peskov está avisando aqui, se a Ucrânia usar mísseis nucleares, mísseis não nucleares ocidentais como o ATACMS contra a Rússia, de acordo com a nova doutrina nuclear, isso pode provocar uma resposta nuclear. E a Rússia está monitorando a situação muito perto. Ui, fiquem com medo, a Rússia vai usar as armas e não sei o que lá e coisa e tal. E aí foi a Ucrânia lá e pronto, e usou o ATACMS aqui nesse campo aqui de Briansk, aqui, destruiu coisa toda lá, né? Aí o que me responde o pessoal aqui? Não, tá aqui, ó. A Ucrânia já violou a doutrina nuclear do Putin. A Ucrânia já atingiu pela primeira vez o território russo com ATACMS, e já dizem isso a imprensa ucraniana e outros lugares. Não, nós atingimos, usamos ATACMS no território russo, né? E aí o que o Peskov tem a dizer sobre isso? Não, neste momento, Moscou não tem ainda nenhum dado confiável sobre o uso de mísseis ocidentais na região de Briansk. Então, todas as especulações sobre isso, sobre o uso de a doutrina nuclear é inapropriada e coisa e tal. Já peidou o Peskov. Peskov peidou. O Putin já deixou lá a marquinha na cueca dele, a linha marrom na cueca dele. Peidou. Cadê, Putin? Tô me esperando aqui em Kiev. Cadê a bomba nuclear? Manda aí, porra. É um idiota. A gente sabe que esse cara não vai fazer isso. Ele não tem coragem para isso, porque ele sabe que acaba a guerra. No momento que ele fizer isso, acaba a guerra, porque a China tira o apoio para a Rússia e aí acabou a coisa toda. Ficam nesse medo, ficam tentando colocar o pessoal, não, porque vai ter a Terceira Guerra Mundial. Um monte de russetes falando isso. Não, porque agora vai ser... Aí, pronto, a Ucrânia já atingiu a Rússia com ATACMS, tá? Se tiver a Terceira Guerra Mundial, já era. Já vai ter mesmo.
né? Eu te falar um negócio, esse pessoal é muito patético aqui. Para todo mundo que acredita na retórica russa, dizendo que os Estados Unidos permitir que a Ucrânia use armas dentro da Rússia, isso vai ser um escalonamento e vai levar à Terceira Guerra Mundial, lembra que a Rússia já usa drones iranianos, armas chinesas, soldados norte-coreanos e mísseis balísticos norte-coreanos também contra a Ucrânia. Ou seja, eles usarem contra a Ucrânia, à vontade, não pode, né? Pode à vontade, né? Mas, não, a Ucrânia usar contra a Rússia não pode, porque é uma violação e não sei o que lá e coisa e tal. Mas se fuder, Putin. Aqui, ó. E para quem lembra também, né? O Putin ameaçou que ia usar armas nucleares caso a Suécia entrasse na OTAN, a Suécia está na OTAN, caso a Ucrânia recebesse obuses de 155 milímetros, recebeu já, caso a Ucrânia recebesse HIMARS, já recebeu, caso recebesse os ATACMS, já recebeu, caso recebesse tanques ocidentais, já recebeu, caso atacasse a Crimeia, já atacou, caso usasse munições cluster, já usou, caso usasse designação de alvos ocidentais e satélites, já usou, usa o tempo todo isso, caso atacasse refinarias na Rússia, pô, já atacou um monte de refinaria, já fez uma festa, uma canastra de refinarias destruídas lá na Rússia, caso derrubasse aviões militares sobre a Rússia, já derrubou, caso recebesse os F-16, ou seja, cara, esse negócio é ilusão, a Rússia não vai usar armas nucleares, né? É o que eu falo sempre, isso é uma idiotice. E tá aqui o pessoal aqui mais do que claro, os próprios russos sabem disso aqui, tá o Igor Girkin falando aqui, no panic, isso aqui é blogger russo, tá? 5 mísseis balísticos foram derrubados pela defesa antiaérea russa, ou seja, eles sabem que a Ucrânia usou ATACMS contra Briansk, né? Eles já têm essa informação lá, né? O Peskov dizendo, não, porque não temos certeza ainda, temos que ver se foi usado mesmo. Pô, Peskov, tu peidou, cara, a gente tá sabendo, covarde é assim mesmo. Aqui, ó, o pessoal aqui de Briansk comentando a coisa também, falando aqui, ó, residentes do distrito de Navalnysk reportam 30 a 40 explosões. Não está claro que foram drones ou então mísseis que foram derrubados. Em Karachev, a segunda noite em seguida, parece que foram 2 noites em seguida, a Ucrânia atingiu lá esse depósito lá em Briansk, né? Karachev está muito alto, né? Está muito barulhento, né? O que eles falam aqui, né? Muito alto e coisa e tal. O distrito de Nalvia também não consegue dormir pela segunda noite, ou seja, foram 2 noites, foi anteontem e ontem os ucranianos atingiram o depósito ali, né? Aqui, ó. Por volta das 3 horas da manhã, o inimigo atacou Briansk com ATACMS. Foram até 5 unidades, ou seja, o pessoal sabe que foram ATACMS. Viu, Peskov? Eles sabem que foram ATACMS. Pode perguntar pro pessoal ali da região que eles sabem que foram aqui. Hoje, atenção para ameaças de avião e não sei o que lá, mísseis em todos os territórios antigos, e territórios antigos aos territórios da Rússia, propriamente dito. Eles chamam de novos territórios, a região que eles tomaram, da Ucrânia, tomaram não, né? Estão ocupando temporariamente da Ucrânia, né? Então é isso daí, o pessoal preocupadíssimo com isso, né? Ou seja, não vai ter nada, mas a Ucrânia já fez, já foi lá, já atingiu e pronto. Vamos ver o que o Putin vai fazer. Dica, não vai fazer nada. Vai cortar cabo submarino, né? Como covarde que é, né? Bom, além disso, teve um incêndio em Moscou, um complexo ali de oficinas e armazéns pegou fogo em Moscou, dá para ver aqui nessa imagem a fumaça subindo aqui, uma grande quantidade de fumaça, mas não consta que tenha sido ataque ucraniano não, tá? Isso aqui provavelmente foi um acidente ali. Da mesma forma, um hospital em Yekaterinburg também, teve também incêndio grande aqui no hospital lá em Yekaterinburg, não sabemos quem causou o acidente, o que houve, não foi coisa da Ucrânia, mas algum acidente provavelmente. A Rússia é muito comum ter esses acidentes por lá, né? Impressionante, né? Isso e o pessoal cair da janela. A gente vai falar também sobre o bailarino que caiu da janela. Impressionante isso, né? Mas bom, antes disso, vamos falar sobre a linha de frente. O Zelensky esteve aqui em Pokrovsk, está aqui a entrada de Pokrovsk aqui em Donetsk, aqui é o Pokrovsk, e visitou Pokrovsk e entregou medalhas, conversou com os soldados que estão lá, conversou com os comandantes, é isso que faz um líder de verdade, né? Foi lá na linha de frente. Pokrovsk é nessa região aqui, ó. Aqui, o Zelensky esteve aqui, pertinho da linha de frente, os russos estão tentando avançar aqui, morrendo em grandes números, não conseguem avançar, mas o Zelensky foi até lá, né? É risco de vida isso daqui. E também foi em Kupiansk, tá aqui, ó, Kupiansk é um pouco mais ao norte aqui, também perto de onde os russos estão tentando avançar aqui, próximo de Sinkivka, então Kupiansk é mais para cá, aqui ó, o Zelensky esteve aqui em Kupiansk também,
os russos tentando avançar aqui na região de Sinkivka e coisa e tal. Kupiansk é uma cidade muito estratégica para os ucranianos, os russos estão tentando avançar aqui também da mesma forma, perdendo grande quantidade de soldado, grande quantidade de equipamento e sem conseguir retomar coisa nenhuma por aqui. Mas o Zelensky foi lá também falar com os soldados ali em Kupiansk, ele teve ali também ontem, né? Depois a gente vai ver que ele de lá ele foi para a Europa, foi para a Bélgica e discursou hoje lá no parlamento lá da União Europeia. Bom, os ucranianos, partisãos ucranianos, danificaram uma linha de trem ali próximo de Mariupol, né? Mariupol é na Ucrânia, mas está temporariamente controlada pelos russos, né? E eles têm usado muito aqui essa ferrovia, e essa imagem aqui, ó, eles conseguiram causar um acidente entre duas composições ali, interrompendo o tráfego na região ali. Excelente notícia. É lógico, isso aqui é uma coisa que vai ser rapidamente corrigida, vai ser rapidamente consertada, mas pelo menos alguns dias os russos vão ficar sem usar essa ferrovia ali na região. E mais do que isso, vão ficar com um bocado de medo de terem outras sabotagens desse tipo ali na região, né? Bom, aqui um monte de imagens da região de Kursk, os ucranianos eliminando um monte de blindados russos ali, um monte de coisa sendo eliminada ali na região de Kursk. Continua muita batalha por lá, os russos tentando avançar, mas nenhum avanço real, só muita perda de equipamento, né? Aqui mais uma região em que os russos perderam um monte de soldado aqui, ó, o soldadinho tudo andando aqui e de repente foi atingido com um drone. Realmente os drones têm feito uma diferença enorme nisso daqui. Isso aqui é na região de Pokrovsk, tá? Bom, aqui também os russos usaram pela primeira vez na região de Kupiansk uma nova arma aqui, uma outra bomba guiada, né, lançada por aviões, né? Então tá aqui uma grande explosão ali na região. Realmente essas bombas guiadas são algo que tem prejudicado muito a Ucrânia, mas agora que a Ucrânia pode usar mísseis de longo alcance no território russo, vai ser relativamente fácil acabar com esse problema, destruindo as bases aéreas de onde saem esses aviões. Vamos ver se esse problema vai ser resolvido em breve, né? Bom, e aqui também tem Kurakhove, teve uma batalha de tanques épica ali em Kurakhove, Kurakhove nessa região aqui, né? Bem mais aqui embaixo, perto de Pokrovsk. Os russos estão tentando tomar a cidade aqui, está tendo uma batalha muito grande por aqui, e essa aqui é a imagem dessa batalha de tanques, né? É impressionante isso, porque esse tipo de batalha, em nenhuma outra guerra você teria uma imagem como essa, né? Hoje em dia a gente consegue ver aqui, aconteceu de ontem para hoje essa batalha aqui, e os tanques um atirando contra o outro ali, realmente uma destruição muito grande ali, né? Infelizmente a cidade está totalmente destruída a essa altura, né? Bom, vendo aqui os mapas do Poulet-Volant, eu não vou perder muito tempo aqui porque não tem nenhuma mudança significativa aqui, mais uma vez, em nenhum lugar, em nenhuma das linhas de frente. Então, nada mudou de ontem para hoje, né? O Instituto para o Estudo da Guerra também não traz nenhuma novidade sobre isso daqui, fala sobre justamente a retórica russa de dizer que se usar ataques vai ter arma nuclear, vai ter bomba nuclear e coisa e tal, e pipipi, popopó, e no final das contas não vai ter nada, a gente sabe disso, né? Agora, teve uma vingança russa, uma vingançazinha bem mesquinha, bem covarde, né? De cortar um cabo entre Helsinki e Rostock aqui na Alemanha. Então, um cabo de internet, o C-Lion 1, foi cortado aqui entre Helsinki e entre a Finlândia e a Alemanha, e cortaram mesmo, já sabem que cortaram, né? Como que cortaram? Não sabe como. A gente sabe que teve há um tempo atrás, teve um navio chinês que estava arrastando a âncora perto de cabos. A impressão que dava é que estava querendo cortar os cabos mesmo, né? Os chineses dizem que não, que foi sem querer, que eles estavam ali, sem querer a âncora caiu e eles ficaram arrastando para cima e para baixo em cima dos cabos, assim, mas foi por acaso, não foi de propósito, né? Enfim, aqui ó, o cabo entre a Alemanha e a Finlândia parece que foi quebrado devido a uma força externa, tal como uma âncora arrastando o fundo do mar, né? Então isso daqui, o cabo ele corta 1.200 quilômetros e coisa e tal, e parece que teve um outro cabo também que foi cortado também nessa região aqui também, um cabo entre a Suécia e a Lituânia. Então entre a Suécia aqui e a Lituânia, não, a Lituânia é essa daqui, então entre a Lituânia e a Suécia também teve um outro cabo que foi cortado aqui.
De novo, vão descobrir que foi um navio arrastando âncora e coisa e tal, mas foi de propósito isso. Não sei se foi um navio chinês, certamente ajudando os russos, ou se foi alguma coisa dos russos mesmo indo lá e cortando esses cabos, né? Aqui, ó, outro cabo agora entre a Suécia e a Lituânia também foi danificado. Artigo 5º, momento de artigo 5º, não vai ter isso. Isso é o que eu falo para vocês. Essa é a estratégia russa para fragilizar o artigo 5º. É ir fazendo pequenos ataquezinhos, assim, coisinha pequena, que a OTAN vai ter que decidir em algum momento acionar o artigo 5º, porque se não acionar, eles vão ficar fazendo cada vez mais, entendeu? Cada vez mais eles vão lá quebrando uma coisinha aqui, atacando uma coisinha ali. Sempre o pessoal fala assim, não, mas isso foi uma coisa, um acidente, não vamos acionar o artigo 5º só por isso, né? E aí, na semana seguinte, eles fazem uma coisa um pouquinho maior, né? E depois uma coisa um pouquinho maior. E aí, daqui a pouco, quando você vai ver, o artigo 5º não serve mais para nada, já invadiram a Polônia, já invadiram a Lituânia, e aí, né? Como é que vai ser esse negócio, né? Enfim, eu acho que a OTAN precisa decidir, em algum momento, entrar nessa guerra, né? Aqui, as Russettes estão até falando aqui, ó, não, o que aconteceu nos últimos 2 dias? 2 cabos foram cortados, 2 reatores nucleares funcionaram mal na Finlândia, certamente agente russo, tem agente russo na Finlândia também, não tenha dúvida, uma perfuratriz na Noruega teve problema, um outro cabo também teve problema lá na Finlândia, ou seja, um monte de coisa falando sobre isso, né? E o pessoal russo falando, tá vendo? É o Putin se vingando, né? É muito engraçado isso, né? Porque os caras querem, não, porque o Putin vai usar arma nuclear. O que o Putin vai fazer? Vai lá cortar o cabinho lá, vai lá cortar o cabo de internet dos outros, como se fizesse, assim, é ruim isso? É lógico que é ruim, esse cabo custa dinheiro, né? A internet vai ficar mais lenta ali na região, porque tem menos uma conexão e coisa e tal, mas não vai mudar nada, meu amigo, a internet vai continuar funcionando nos lugares todos ali, né? Bom, como eu falei, o Zelensky foi hoje, né, no 10º dia da guerra, falou lá no Parlamento Europeu. Eu não sei se ele esteve pessoalmente lá, eu vendo aqui agora, eu acho que isso aqui foi por videoconferência, foi por videoconferência, mas ele falou lá no Parlamento, lá na Bélgica, sobre a presença de soldados norte-coreanos e coisa e tal. Isso daqui é a visão no Parlamento Europeu e aqui é a visão na Verovna Rada, aqui em Kyiv. Ou seja, o Zelensky estava no parlamento da Ucrânia falando com o parlamento lá europeu lá na Bélgica, né? E aqui o momento em que a bandeira da União Europeia entra aqui no parlamento da Ucrânia, né? É aqui do lado de onde eu estou aqui do lado, esse parlamento, né? E eles botam aqui a bandeira da Europa e coisa e tal, e o Zelensky estava aqui, e aqui ele falou com o pessoal lá do parlamento, parlamento europeu lá na Bélgica, né? Muito bacana aí essa cerimônia, né? Agora, é o que eu falo para vocês, chegamos no 10º dia da guerra, 3 anos de guerra, e ainda vai ter mais guerra, tá? Não vai acabar agora não, mas a Rússia está cada vez pior, isso daqui está cada vez mais perto da destruição econômica completa. Aqui, ó, o Andrew Perpito está falando aqui que a Rússia vai precisar imprimir dinheiro para resolver seus problemas. A Rússia não tem mais reserva para pagar o que está devendo para soldados, para empresas e coisa e tal. E o pessoal falando, não, que não vão fazer isso, que não precisam, porque tem reservas, eu não sei o que lá. E aqui tem justamente uma manchete dizendo que o Banco Central russo decidiu imprimir dinheiro. Exatamente. Sabe o que vai acontecer agora? Vai ter inflação louca lá na Rússia. A inflação já está subindo lá, agora ela vai subir loucamente. Lembrem, Brasil, anos 80. Era exatamente o que a gente fazia aqui no Brasil, ou lá no Brasil. Imprimimos dinheiro e com isso a inflação era 1000% ao ano, 1000% ao mês. Chegou a ter meses que era mais de 1000% a inflação, era totalmente insano. Eu lembro dessa história, eu pagava aluguel, cada mês era um valor diferente o aluguel. A passagem de ônibus, toda segunda-feira, todo sábado eles anunciaram o valor novo que seria na segunda-feira. Então toda segunda-feira o preço da passagem de ônibus era diferente. Era uma insanidade completa isso, essa época, né? Sobrevivemos a duras custas, porque isso destrói a economia completamente, né? Aqui a Natalka está trazendo uma série de frases ditas na Rússia, por russos, ali no Fórum Econômico Russo, que acabou de acabar lá em Chelyabinsk, justamente mostrando o quão crítica está a situação russa, né? Você diz que grandes negócios têm um colchão de segurança e que seriam capazes de sobreviver por um longo tempo. De fato, nas condições atuais, se a gente continuar nossos programas de investimento, nós vamos ficar sem dinheiro em coisa de 6 meses. Isso aqui é um russo falando lá na Rússia. Nós estamos atualmente fechando projetos que nós não estamos nem pensando em fazer mais investimentos novos.
As taxas de juros atuais simplesmente acabam com qualquer lucro. Os empreendimentos representam, o que nós temos aqui, representam 70% do que era a produção da era soviética, né? E de coisas que eram de capacidade de produção da era soviética. Mas nós não conseguimos investir em suas inovações e modernização porque os empréstimos são muito caros, né? Isso quem disse foi a Maria Ovchekina, que é chefe do Departamento de Recursos Financeiros de uma empresa de uma siderúrgica lá na Rússia. Ou seja, o que ela está dizendo aqui é que as siderúrgicas na Rússia ainda são em grande parte da era soviética e eles não conseguem modernizar e todos os projetos de investimento estão parados porque com a taxa de juros atual não são factíveis, né? Aqui, ó, nós basicamente estamos sem pessoas. Se falarmos sobre a indústria de manufatura, as companhias dizem as pessoas estão saindo em levas, né? Indo para o complexo militar industrial, ou seja, as pessoas estão pedindo demissão para se tornarem soldados porque paga melhor ser soldado, né? E o nosso problema hoje simplesmente é manter aqueles que ficaram, aqueles que sobraram. Nós não vemos como isso vai se desenvolver melhor no futuro, né? Se essa situação continuar a priorizar, se essa situação continuar a piorar e não se estabilizar, mas piorar, né? Então assim, a gente vai ter que parar com esse desenvolvimento, simplesmente não tem ninguém mais trabalhando ali. Isso quem falou foi o Kirill Tremazov, que é um conselheiro para o Banco Central lá da Rússia, né? Os empreendimentos russos que estão competindo com os chineses estão se segurando com toda a força, né? Mas como resultado do próximo aumento da taxa de juros, nós vamos chegar numa situação em que o setor de manufaturas e máquinas vai colapsar. Isso quem disse foi o Andrei Gartung, que é o CEO de uma planta de forja em Chelyabinsk, né? Aqui, ó. O que quer que seja, felizmente ou infelizmente, como uma ordem do Estado de Defesa, é agora sujeito a perseguição criminal, né? Se você não obedecer a isso. Então, ou seja, cerca de 20% a 30% de tudo que chega é levado como empréstimo. Nós não temos, de forma que a gente não vá para a cadeia. O que ele está querendo dizer aqui? As empresas na Rússia, como a lei diz agora, a questão de economia de guerra, se o governo bota uma ordem, você tem que cumprir. O governo não paga, mas você tem que cumprir a ordem, você tem que fazer aquilo ali. Se você não fizer, você vai para a cadeia. Então o pessoal está pegando empréstimo no banco, com 20% a 30% do que eles produzem, eles pegam empréstimo no banco para atender a ordem, para não ir para a cadeia. Porque de outra forma eles vão para a cadeia, mas não tem lucro nenhum, não tem nada. Ou seja, isso eu não preciso dizer para vocês, não é algo sustentável, né? E continua aqui mais um monte de gente reclamando da economia lá na Rússia, nesse congresso que teve lá, né? Aqui, ó. Tudo sugere que a Rússia está numa situação econômica ruim por conta dessa guerra. A inflação já está passando de 9%, provavelmente muito mais do que na realidade, e a taxa de juros já está para 21% e dizem que vai subir ainda mais para chegar a cerca de 30%. Ou seja, a situação está crítica na Rússia, é o que eu falo para vocês. Ele continua descrevendo aqui os números ruins, mas a gente já tem uma ideia de como a Rússia está realmente muito ruim, né? Agora parece que o governo russo vai dar um alívio para os bancos. Tinha um monte de banco perto de quebrar na Rússia, por quê? Porque é a linha seguinte, né? As empresas elas são obrigadas a produzir a ordem que foi feita pelo governo, senão vai para a cadeia. Então elas têm que pegar dinheiro emprestado dos bancos para produzir sem receber, porque o governo não paga. Aí agora começa a ter bancos querendo quebrar. Aí o governo está tendo que dar dinheiro para os bancos para o banco não quebrar. Repara qual é o problema? O governo não tem dinheiro, porque se ele tivesse dinheiro, ele pagava para as empresas, né? Mas ele não tem mais dinheiro. As reservas russas já estão chegando no final. O final dessa guerra vai terminar não apenas com a derrota russa, mas com uma economia destroçada na Rússia por muitas e muitas décadas. Muito triste o que o Putin está fazendo lá, né? E, no entanto, as Russettes continuam a todo vapor. As Russettes, o Elon Musk, cara, é impressionante aqui, ó. Aqui, ó. O problema é que a Rússia vai responder de forma recíproca, disse o Elon Musk, criticando o Biden ter permitido a Ucrânia usar mísseis contra a Rússia. Ô Musk, eles já fazem isso, já fizeram isso. Sábado, aqui, tinha um monte de míssil caindo aqui na Ucrânia. A Rússia já responde reciprocamente. Na verdade, a Rússia não responde, a Rússia agrediu dessa forma. Quem está respondendo é a Ucrânia, tá? Esse pessoal, cara, não é possível. A minha visão é que o acordo do Musk com o Putin é o seguinte: tem alguém
alguma pessoa de confiança do Putin que fica de posse da conta do Elon Musk e fica tweetando essas coisas. Só pode, cara. Não é possível que o Elon Musk seja tão burro a ponto de falar uma besteira dessa. É porque algum cupincha do Putin que está operando a conta dele ali, que deve ter sido um acordo. A Rússia emprestou dinheiro para o Musk comprar o Twitter. Em troca, fizeram esse acordo que bota um cara lá tweetando umas merda favorável à Rússia ali na conta do Elon Musk. Eu só consigo imaginar essa possibilidade. Ou então, realmente, o Elon Musk é muito burro. Aqui, ó, outra coisa aqui, ó. Ai, imagina se o México lançasse mísseis nos Estados Unidos. O que você acha que seria a reação dos Estados Unidos? Pois é, o México, no caso a Rússia, já está lançando mísseis aqui na Ucrânia há um tempão já, não é novidade, não é agora que vai começar a ter míssil circulando, não. Né? Vai ser o lado. Imagina se o México respondesse a esse ataque, né? Isso que é o pessoal falando, né? Mas isso daqui tudo é justamente a ideia da propaganda russa, que justamente quer botar medo no Ocidente, né? Eles acham que vão conseguir botar medo no Ocidente a ponto de justificar a proibição de envio de ATACMS. E outra coisa, outra notícia que eu tenho aqui é que essa decisão do Biden foi negociada com o Trump, tá? O pessoal Trumpete, Russetti, que acha que não, que quando o Trump chegar ele vai proibir de novo o ATACMS, que não vai poder usar ATACMS na Rússia, não sei o que lá. Essa decisão foi combinada com o Trump, tá? Já tem informação disso daí, já tem vazamento dessa informação, foi combinado com o Trump aceitou, porque tem que aceitar mesmo, não tem alternativa nesse caso, né? Essa máquina de propaganda russa aqui para botar medo, não, porque vai ter uma terceira guerra mundial. É só isso mesmo, é só máquina de propaganda, não vai ter nada, né? O Putin está preocupado mais em matar bailarino, né? Porque é o que ele consegue fazer, isso ele faz mesmo, né? Infelizmente o Vladimir Skliarov, acho que é assim que pronuncia o nome dele, talvez tenha errado, era um opositor à guerra da Ucrânia, era um russo crítico ao Putin, crítico à guerra da Ucrânia, e olha só, caiu de uma janela, que coisa chata, né? Acontece muito lá na Rússia as pessoas caírem de janela. Aliás, um alerta para o pessoal aí que é muito amigo dos russos, que está se engraçando, que está recebendo algum dinheirinho dos russos aí, toma cuidado, hein? O pessoal faz negócio lá, o negócio lá com a Rússia é nesse patamar, tá? Tomem cuidado vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.